Olá, minha gente, estamos no ar com mais um Ponto de Vista. Hoje nós vamos conversar com o Márcio Brasil de Andrade, ele é diretor de associados da BRH, sobre pedidos de demissão, porque isso tem acontecido muito, né, senhor Márcio? Sim, bastante. Depois da pandemia, a relação de trabalho, né, entre funcionários e empresa mudou bastante, né, em função da parte de diversidade, mais flexibilidade, o que acabou gerando, né, um pedido enorme de demissões, né? As pessoas não aceitam mais e entram no que a gente chama de pedido voluntário, né? Sim. E o último dado que eu tenho de janeiro, 40% das demissões foram de pedidos voluntários. As pessoas pedem demissão simplesmente da empresa e saem, né? Então, exato. É uma coisa para se analisar, né? Sem dúvida. O número de pessoas que pediram demissão bateu recorde em 2024. A maior parte foram jovens que quiseram mudar de carreira ou decidiram empreender. Segundo dados da FGV, Fundação Getúlio Vargas, entre janeiro e setembro do ano passado, o Brasil registrou um pico de 6,5 milhões de pedidos de demissão, bem acima do mesmo período referente a 2023 e 2022. Márcio, por que essa relação do trabalho, né, envolvendo o trabalhador e as empresas, mudou tanto? Talvez a pandemia trouxe algumas mudanças? Sim, as pessoas sentiram que em função de... Primeiro, mudou a relação de trabalho, né? Todo mundo ficou em casa. E o fato de você fazer um trabalho remoto e aos poucos ter que voltar, as pessoas não estão mais aceitando. Então, esse horário rígido, né, a tendência realmente é flexibilizar. Então, é o que a gente chama de horário híbrido, né, que aos poucos também está voltando, né, para presencial. Mas tem muitas empresas ainda aplicando. A relação de trabalho também mudou bastante. Então, principalmente nos mais jovens, eles querem um ambiente de trabalho menos tóxico, né, mais flexível. Eles querem que a empresa também dê e receba feedback constante. Eles querem também, como você falou, eles estão indo mais para a parte de empreendedorismo, né? Eles querem abrir uma empresa própria, né? Então, tudo isso leva, principalmente o pessoal da geração Z, né, a esse tipo de atitude. Mas, uma coisa que está muito... bem forte ultimamente é o que diz respeito à relação entre o empregado e a empresa, no que diz respeito ao ambiente da empresa, né? Ainda mais agora com a NR1, que é a parte mental, né? Os riscos psicossociais. Então, isso é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito ainda e que vai mudar mais ainda a relação de trabalho entre a empresa e funcionários, né? E essa questão mental, eu acho que a gente pode considerar, porque nos últimos anos isso tem se mostrado muito, né? Assim, claro que tem algumas empresas que estão mais por dentro do assunto e se preocupam mais com a qualidade de vida, com a saúde mental do profissional, e outras ainda não se atentaram a esse importante fator, porque os casos, né, de pessoas apresentando atestado porque apresentou um burnout, né, um pico de estresse, ansiedade, isso começou a aumentar muito, né? Sim, mas esse problema na empresa já existe há muito tempo, né? E as pessoas sempre pediram demissões, né? E, logicamente, toda empresa que tem uma certa organização tem a famosa entrevista de saída, né? Onde os funcionários, antes de sair, relatam por que está saindo da empresa, né? E, logicamente, as empresas tomam conhecimento e também não tomam atitude nenhuma, né? E agora, com essa política nova de riscos sociais, isso jogou uma luz em cima, né? E com a diversidade, então, veio mais ainda. O que acontece dentro da empresa? Sempre teve pressão, né? Um ambiente mais tóxico,
uma falta de feedback entre funcionários e chefia, né? A própria cultura da empresa também, os valores. Então, tudo isso leva o funcionário a sair da empresa, né? E ele não sai de uma maneira feliz, né? Às vezes ele é pressionado, ou mesmo o pedido de demissão não é feito de uma maneira correta, né? E isso, hoje, isso vai passar a valer, né? Hoje você não vai poder mais demitir a pessoa de qualquer maneira, né? Porque ele pode depois reclamar a respeito disso, que entra na parte dos riscos, né? Então, eu acho que é um cuidado que todas as empresas vão ter que ter a partir de agora. Além dessa questão de saúde mental e da vontade de empreender, quais foram os outros motivos principais a levar as pessoas a pedir demissão e chegar nesse número que nós chegamos? Eu acho que a insatisfação em termos de salário, né, leva muitos pedidos de demissões, o ambiente tóxico, né, os valores da empresa que não batem, isso está chamando muita atenção, né, porque os funcionários estão levando em consideração isso, né, os valores, a cultura da empresa, né, e as pessoas querendo também empreender. Então, acho que esses são os motivos principais de saída dos funcionários da empresa, né. E o que pode ter mudado, né? Porque assim, a gente sabe que sempre teve, às vezes, dupla jornada de trabalho, né? Às vezes o funcionário precisava ficar até mais tarde. Em um trabalho ou outro, às vezes tem um pouco mais de pressão, né? A depender do cargo que a pessoa exerce. Isso não é novidade, isso sempre aconteceu. O que mudou? Começou a acontecer demasiadamente, ou as pessoas estão mais sensíveis? Eu acho que as pessoas estão mais conscientes dos direitos que elas têm, né? Então, depois da pandemia, como a gente falou, né, todo mundo experimentou o gostinho de você trabalhar em casa, né? Dá uma certa autonomia, você tem mais tempo, você tem mais qualidade de vida. Em grandes centros, você não precisa ficar 2, 3 horas se deslocando dentro de um transporte, né? Tudo isso facilita, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas começaram a perceber que, em função da parte estratégica, de administração, né? Eles precisariam do funcionário dentro da empresa, né? Então, começou com a modalidade 3-2, né, que foi a mais comum, 3 dias na empresa, 2 em casa. E agora tem muita empresa que está adotando 4-1, 4 dias na empresa, 1 em casa. E daqui a pouco, com certeza, vai ser totalmente presencial, né? E as pessoas não aceitam mais isso. Por isso, né, que todo mundo quer empreender, né, quer trabalhar, fazer um trabalho autônomo, né, que dá mais qualidade de vida, que é um fator também que é muito importante. As pessoas estão percebendo que tem que ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Isso também é um requisito básico quando a gente fala em termos de planejamento de carreira, você buscar o equilíbrio entre você ter uma vida dentro da empresa e também ter uma parte de se dedicar à família, né? Eu acho que tem que ter um sincronismo com relação a isso. Márcio, algumas empresas, por exemplo, da área de facilities, eles comentam que o turnover é muito alto e justamente por isso os funcionários acabam pedindo demissão até para ir para uma outra empresa que de repente tem um pouco mais de benefício, salário um pouco maior. Isso é um fato? Isso também Isso é um fato e é interessante porque está obrigando as empresas a tomarem uma atitude, né? Primeiro, valorizar mais a área de recursos humanos e depois adotar uma política estratégica dessa área, né? Ter uma política de retenção de mão de obra, que desenvolver as pessoas, né? A parte de educação continuada, né? Atrair a pessoa com uma boa política de benefício, isso se tornou chave para a empresa, né? Para evitar realmente esse tipo de turnover. É muito importante para a empresa isso. Tem alguns setores, logicamente, né? Comércio, que é primeiro emprego, né? Banco,
que realmente é mais difícil reter, né? Mas as empresas agora estão mais preocupadas com isso, porque o turnover, a rotatividade custa caro para a empresa, muito caro. Sim, porque sempre que ela demite um funcionário, ela tem um monte de encargos, né, para pagar para este funcionário, né? E aí, ao mesmo tempo que ela está pagando esses encargos para esse que vai sair, ela precisa contratar outro. Mas esse reposicionamento também é interessante, porque a gente não faz essa conta. Admitir errado é tão caro quanto demitir, né? Você colocar uma pessoa inadequada ou que não percebeu como é a empresa, não atentou como é que são os valores, a cultura da empresa e depois acaba pedindo demissão, isso também custa caro para a empresa, né? Porque perdeu todo o tempo de recrutamento, adaptação da pessoa na empresa e a pessoa sai, né? Isso tem um custo realmente grande para a empresa. A gente só pensa no custo de demissão, né? Na quitação, né? Mas faz todo sentido, né? Então, nesse caso, é preciso ter um RH mais eficiente, mais participativo de mais todas as, né? Para poder saber contratar. Porque se ele não conhecer, se o RH não conhecer a área, ele também não consegue contratar, né? Porque ele não entende do setor. Então, ele contrata qualquer um ali. Isso, o posicionamento do RH tem que mudar, né? Ele tem que sair de um RH mais operacional e participar dos negócios da empresa, né? Ser mais estratégico, ver políticas de longo prazo, né? Para justamente poder atrair a mão de obra ideal e conseguir reter e desenvolver esse tipo de mão de obra, né? Eu acho que esse é o ideal, né? Em termos de política de recursos humanos, tá? Quais são as principais áreas assim que têm sofrido com esses pedidos de demissão? Eu acho que todas as áreas sofrem com isso, né? Todo tipo de empresa tem esse tipo de movimento, né? Tem algumas que, como você falou, né? Comércio, construção civil, sistema bancário, né? Por causa do tipo de mão de obra, né? Tipo primeiro emprego, a rotatividade é maior, mas todas sofrem quando você não tem uma política adequada e em função também da mentalidade hoje dos profissionais, né? Eles entram numa empresa, eles não estão felizes, eles pedem demissão, né? Por isso que a demissão voluntária aumentou bastante, né? Tem até um movimento, né, que é a demissão silenciosa, né? Sim. Que é uma maneira dos funcionários protestarem, que é o fato de eu estou aqui dentro da empresa, eu só faço aquilo que eu fui contratado, né? Extremamente, só o que eu não ajudo mais ninguém, é para fazer uma determinada coisa, eu só faço aquilo e pronto, né? É uma maneira do funcionário também protestar, né? E essa postura também, acho que vai muito de encontro com a postura do jovem trabalhador. Porque o jovem hoje em dia, se ele é contratado, por exemplo, para ser da recepção, ele vai apenas fazer o atendimento da recepção. Ele não vai querer atender o telefone, ele não vai querer passar um café, coisa que antigamente era normal, né? Hoje a recepcionista era, né? telefonista, era, né, a mulher do cafezinho. Então, assim, hoje já não tem mais isso, né? Esses jovens de hoje em dia, eles não aceitam mais. Não, eu fui contratada para ser recepcionista, eu só vou ser recepcionista, não farei mais nada que não. Por isso que é importante, né, quando a pessoa está entrando na empresa, ela ter um quadro geral do que a empresa pode oferecer para ela em termos de carreira, desenvolvimento, o que ela pode fazer em termos de treinamento para poder um dia crescer dentro da empresa, né? A gente tem exemplos de profissionais que entraram com um cargo, né, às vezes um nível técnico ou mesmo estagiário e chegou a presidente da empresa, né? São poucos, mas devia ser mais, né? E isso é a função realmente da área de recursos humanos, preparar a pessoa, né, ter uma política aberta e todo mundo que entra na empresa sabe quais são as possibilidades dele dentro da empresa. E quando você faz isso também, a pessoa é proativa, né? Ela não se incomoda de ajudar o amigo ao lado se está atarefado demais, né? Sim. Tá? Eu acho que isso faz parte de uma política mais democrática dentro da empresa, né? É o que se denomina meritocracia? Sim, eu sou muito favorável à meritocracia, né? Eu acho que é uma maneira de você incentivar bastante o funcionário, né?
E essa meritocracia, ela deve ser já apresentada, deve ser um plano fixo e apresentado já no início da contratação, ou é possível adaptar para cada setor, para cada funcionário? Como que deve ser? O ideal é a empresa ter um plano já implantado, né? E quando a pessoa entra no programa de integração ou familiarização, ele sabe das possibilidades em termos de crescimento. Ou uma empresa que não tenha, dentro da política de recursos humanos, na parte estratégica, a pessoa fazer uma pesquisa em termos de satisfação, ver as necessidades, né, dos funcionários e procurar implantar realmente uma política que favoreça a todos, né, todos os níveis, né? Sem dúvida. Essa questão de meritocracia, eu acho que é algo que, assim, antigamente não era tão falado, e nós, profissionais que têm mais tempo de carreira, a gente não se atentava a esse detalhe, né? Os jovens também já vêm com esse conhecimento, né? Eles já vêm buscando isso. Então, quando ele busca entrar em uma empresa, ele já pensa, bom, eu tenho essa vaga aqui, mas eu quero chegar em determinado setor, né? Isso parece que já vem na bagagem do jovem. Com a disseminação de redes sociais, as políticas que as empresas adotam, né? As mídias que tem no mercado, as pessoas sabem o que realmente as empresas praticam, né? Então, quando a pessoa entra numa empresa, ele já sabe o que pode esperar, né? E logicamente tem toda a postura dos jovens hoje, né? Que eles querem entrar na empresa e subirem rápido, né? Exatamente. Eles querem quando que eu vou virar gerente, né? Quando que eu posso virar gerente? E se realmente ele percebe que ele vai ter dificuldade, esse é um dos motivos também da pessoa sair da empresa. Ele não tem paciência, né? Ele não fica na empresa para demorar o tempo que ele acha que merece ocupar o cargo de gerente, né? Perfeito, até para amadurecer, né? Conhecer melhor a empresa e depois, então, poder mudar de cargo, né? Sim. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre as demissões que têm acontecido aí com frequência. Até já. Voltamos com mais uma parte do ponto de vista. Nós estamos aqui com o professor. Aliás, não é professor, não, né? Eu estou te nomeando professor. Bom, já pode sair daqui e aplicar algumas palestras, porque o papo está muito bom. Márcio Brasil Andrade, especialista nessa área de recursos humanos, né, recolocação, planejamento de carreira. E nós estamos falando sobre o número de pedidos de demissão que tem acontecido aí com uma certa frequência. Esse número assustou algumas pessoas, só que, por outro lado, tem despertado talvez um interesse das empresas em olhar mais e de uma forma melhor para o trabalhador. Inclusive, a gente pode retomar falando sobre a NR1. Nós já falamos algumas vezes aqui no programa, mas eu gostaria que o senhor retomasse, explicasse um pouquinho da importância. As empresas sempre se preocuparam com o bem-estar físico, químico, biológico, né, no ambiente da empresa com relação aos funcionários. E agora, o mercado, né, está falando muito e as empresas vão ter que se preocupar, através da NR1, com a saúde mental, né? O governo até divulgou uma cartilha sobre os riscos psicossociais, né, que representam, que podem, né, representar alguma penalidade para a empresa, né, a partir agora do dia 26 de maio. Só para esclarecer, a NR1 está com vigência desde o dia 26 do mês passado, só que ela vai valer de fato a partir do ano que vem. Esse um ano que o governo deu de prazo é justamente para as empresas se prepararem, né, e ter tempo de implantar toda essa política, avaliar realmente os riscos, fazer um diagnóstico dentro de cada empresa para poder se precaver e aplicar realmente corretamente, né, uma política para evitar esse tipo de ocorrência dentro da empresa.
que eu acho que é importante, né? Hoje você vê o tempo todo o pessoal falando a respeito de depressão, burnout, as pessoas sofreram assédio moral, assédio sexual, né? Eles não aguentaram pressão, um ambiente realmente tóxico que acaba fazendo com que a pessoa peça demissão. Tudo isso pode estar contemplado dentro da NR1, né? Esse é um ponto que, assim, antigamente a gente não ouvia falar, né? Ouvia, assim, um médico ou outro, né, informava como uma estafa, né, alguma coisa parecida, só que as coisas acho que tomaram uma proporção muito diferente, né? Pessoas começaram a se ausentar de fato do trabalho, precisaram ser afastadas justamente para se tratar. Então, assim... as coisas ficaram mais claras, né? Mais claras. Sempre existiu demissão por pressão, mas a pessoa saía da empresa e ficava por isso mesmo. Ninguém voltava para dentro da empresa para ver o que aconteceu, por que a pessoa saiu chateada, por que a pessoa saiu doente, por que determinados setores da empresa tem mais ocorrência de demissão em função de algum tipo de pressão por determinado chefe. Nunca a empresa foi atrás para levantar e esclarecer, né? Exato. Agora com a NR1, eu acho que isso vai melhorar bastante, vai ter mais comunicação entre a preocupação, inclusive, da empresa com o bem-estar do funcionário, e eu estou falando isso para todos os níveis. A gente pensa na NR1, o pessoal operacional, o pessoal do escritório, não, mas todo mundo. Eu trabalho com desligamento de executivos, e os executivos também sofrem uma pressão tremenda. Né? Eles saem, às vezes, até doentes de uma empresa. Né? E ninguém toma providência a respeito disso. E com a NR1 agora, isso pode acontecer. Sim. Né? É porque assim, né, o gestor, o gerente, ele também tem um patrão, ele também tem alguém... Ele sofre muita pressão, com certeza. Né, exatamente, então assim, a gente sabe, entende, é claro que ali no setor administrativo, por exemplo, tem as pessoas ali sofrendo uma determinada pressão, mas talvez esse patrão, esse gerente que está pressionando o funcionário, ele também está sendo pressionado, então é um efeito dominó. Está sendo pressionado pelo presidente da empresa, pelo conselho, pelos acionistas. Né? Normalmente, às vezes, o presidente pressiona demais em função de resultados, o mercado pressiona e todo o corpo diretivo também pressiona o corpo gerencial, e a pressão é forte. Né? E guardando as devidas proporções, né, a pressão que esse executivo sente também é muito grande. E assim como às vezes um funcionário sai da empresa e não sabe o motivo porque foi desligado, está doente às vezes algum gerente sai também sem saber o motivo porque foi desligado. A pressão foi muito grande. O gerente normalmente... eu estou falando que é uma coisa que acontece muito no meu dia a dia. Né? Ele dedica muito tempo para a empresa, quase 100% do tempo dele, e não tem tempo para a família. Né? E isso também é um motivo de doença mental para o executivo. Sim, muitas vezes é o primeiro a chegar e o último a sair. Isso. E tem que ter esse equilíbrio. E as pessoas estão muito mais conscientes da qualidade de vida. A qualidade de vida não é só morar perto da empresa, né? É você ter tempo para sua família, você também ter tempo de cultivar amizade, você fazer networking, você poder conviver, ter tempo de praticar um hobby. E normalmente nesse nível as pessoas não fazem isso porque não tem tempo. O tempo todo é dedicado para a empresa. Exatamente. Né? E isso é qualidade de vida. E isso também entra na parte de planejamento de carreira. Quando você fala de planejamento de carreira, você está falando também de você ter uma vida saudável e equilibrada. E aí, nesse momento que nós estamos vivenciando, que é justamente
esse um ano, né, de aprender a lidar com essa situação, né? O governo está dando essa oportunidade para que as empresas se adequem ao novo sistema. Quais são as principais estratégias que ela tem que já começar a colocar em prática para melhorar esse cenário? As empresas agora têm que fazer um diagnóstico, né? Quais são os pontos de risco, levantar tudo isso e começar a praticar. Eu vejo como um dos principais pontos seria a parte de educação do pessoal de liderança da empresa, que eu acho que a grande parte disso recai sobre o pessoal de liderança. Prepará-los realmente para ter, né, um bom relacionamento, dar e receber feedback, e ter uma vida saudável, ter uma qualidade de relacionamento legal dentro da empresa com os funcionários. Porque muita demissão, você pode ver que, se você for levantar, é em função, às vezes, de falta de liderança, né? Por excesso ou por falta realmente de liderança, né? As pessoas acabam saindo, tá? Tem um ponto também que algumas empresas, elas têm um espaço que é para o funcionário descansar na hora do almoço, de repente tira ali uns minutinhos para tomar um café tranquilo, uma poltrona, alguma coisa assim. Sala de descanso, algumas empresas denominam sala de descompressão. Isso também é válido, é importante ou talvez até obrigatório para manter a qualidade de vida do funcionário? Com certeza. Eu acho que esse é o momento que a pessoa pode espairecer, encontrar com os amigos e conversar, sair do ambiente um pouquinho do trabalho que ele tá ali sofrendo, né? Às vezes pressão. Eu acho que as empresas já adotam isso já há algum tempo, né? Só que pode ser feito isso de uma maneira mais sistemática, né? Justamente focando nessa parte de saúde mental. As empresas vão realmente procurar estabelecer, criar algumas políticas para poder realmente tornar um ambiente mais saudável. Com certeza, cada empresa, em função da sua característica, de valores, de cultura, ela vai encontrar um caminho para fazer isso. Por enquanto, vai ser através de uma conversa, né? Uma orientação de como a empresa deve agir ou não em cada situação. Daqui um ano, a situação muda? Hoje, com a lei já vigindo, é só orientação, não vai ter fiscalização, punição, multa, nada. A partir do ano que vem, entrando em vigor, aí sim, como fiscalização, pode ocorrer multas, processos trabalhistas, né? Tudo em função da parte dos riscos psicossociais, por pressão, por assédio, né? Por burnout, a pessoa sai e pode processar a empresa porque ela foi pressionada, está com burnout, não houve clareza por parte da empresa para mandar a pessoa embora. Tudo isso eu acho que pode representar realmente um risco para a empresa e problemas trabalhistas, né? De custos, inclusive. A gente precisa considerar que, assim, a gente tem diversos tipos de empresa. Nós temos grandes empresas multinacionais e temos microempresas. Essa regra vale para todos? Eu acho que é mais complicado para as empresas menores. Um comércio, um varejo, uma padaria, todo mundo vai ter que adotar. Eu acho que vai ter que ter por parte do governo um estudo à parte para esse tipo de atividade, né? Principalmente empresas pequenas ou de varejo, né? Prestadoras de serviço, para ver como é que pode ser feito. A gente andou conversando e realmente sentiu que há necessidade realmente de regularizar isso, né? Porque a gente fala em microempresas, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, se a gente pensar em um salão de beleza. Ali também tem casos, né? De pressão. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa
inábil para chamar a atenção do funcionário, né, manda embora de qualquer jeito, e essa empresa realmente está correndo o risco, dentro dessa NR1, de sofrer uma punição. Né? O empregado vai sair, pode processar a empresa através alegando, né, essa parte da NR1. Né? E isso representa um risco realmente. As empresas têm que se precaver com relação a isso, porque pode representar um risco muito alto para as empresas esse tipo de atuação. Financeiramente? Financeiramente, com certeza. Com certeza. Eu acho que vai sair muito mais barato gastar dinheiro com organizar e orientar todo o pessoal de liderança e preparar a empresa para essa próxima fase, do que realmente sofrer processos, né? E fora que pode arranhar a imagem da empresa também, né? Sem dúvida. Porque aí realmente fica qualificado que a empresa está sofrendo diversos processos trabalhistas em função de riscos, né? Falta de saúde mental dentro da empresa. Inclusive existem sites, né, que as pessoas podem justamente avaliar a empresa, né? Falar o que achou quando trabalhou lá, por que saiu. Os funcionários colocam, né, como é que está o salário, como é que é o ambiente de empresa, né? E isso vai ser um termômetro também. Exatamente. Agora, voltando um pouco nessa questão das demissões, a gente teve um aumento muito grande de pessoas se tornando microempreendedores. Eles também devem ser fiscalizados, devem entrar nessa regra aí da NR1? Normalmente os micros, eles estão sozinhos dentro da empresa, eles estão empreendendo, né? São PJs, né? E realmente eu não tenho essa informação, como é que pode ser esse tipo de fiscalização em cima de uma pessoa só. Né? Porque aí quando é só uma pessoa, não é mais fácil de controlar, né? Mas ele pode estar prestando serviços também para uma grande empresa, uma grande corporação, como PJ. Né? Eu sou um prestador de serviço na área de tecnologia, eu presto serviço numa área de manutenção, e ele vai ter contato com as pessoas dentro da empresa. Né? Mas como ele é independente, realmente eu não tenho essa informação para te dar. Esses microempreendedores, será que eles trouxeram um pouco um peso aí nesse número de pedidos de demissão? Porque foi uma grande parcela de pessoas pedindo demissão para empreender, né? O Brasil porque eles tomaram consciência, muito, né, do ambiente tóxico da empresa, eles não querem mais o horário rígido, e eles estão partindo para empreender, né? Para ser pessoa jurídica, para prestador de serviço, que também é um desafio para o profissional, né? Não é fácil. Mas entre escolher um ambiente corporativo, né, de pressão, horário fixo, eles preferem realmente correr o risco e empreender. Né? E aí quando a gente vê esse cenário, né, de pessoas querendo cada vez mais empreender, como é que fica a CLT? Será que vai ter alguma surpresa, alguma mudança em relação a ela? A CLT ela já prevê esse tipo de atividade, né? Eu acho que é mais a mudança do mercado, das pessoas realmente quererem ser independentes, né? E partir para isso, né? Porque é difícil você empreender, não é fácil. Não. Né? É como se você começasse uma nova carreira. Né? Exatamente. Mas quando a gente fala em CLT, as pessoas ainda pensam muito assim, né? Poxa, quando eu trabalho nesse formato, né, nesse contrato CLT, eu tenho ali alguns benefícios, algumas garantias. E quando é MEI, por exemplo, né, o PJ, ele tem, aparentemente, algumas liberdades. Essa relação também precisa ser muito bem acordada, né? Porque muitas vezes a empresa pede que o funcionário emita a nota fiscal, seja MEI, mas ela cobra desse funcionário o mesmo que ela cobraria se ele fosse seletista. Sim, ele emite nota só para aquela empresa. Né? E quando ele entra e vai prestar serviço para a empresa, a gente sabe de alguns casos que ele tem férias, né? Ele recebe 13º, tudo como PJ. Exatamente. Né? Mas a pessoa,
quando ela vai optar por empreender o CPJ, ela leva muito em consideração isso que você falou, né? Eu tenho minha assistência médica, né, meu fundo de garantia, eu tenho meu vale alimentação, vale refeição, e às vezes, em função disso, ela oscila muito, vou empreender ou eu vou ficar na empresa e ter todos esses benefícios, né? Que é uma falsa sensação de segurança, porque quando você está dentro da empresa, você não tem total segurança de estar lá. Hoje você está trabalhando e amanhã você pode ser desligado ou você não aguentar o ambiente da empresa e pedir demissão, né? Então, eu acho que a pessoa tem que analisar bem o que realmente ela tem vontade de fazer e se ela está preparada para isso. Porque a pessoa, para empreender, ela tem que se preparar, né? Ela tem que estudar, se preparar tecnicamente para poder exercer aquela função, né? Estudar antes o mercado de trabalho, o que ela vai fazer, se realmente aquilo que ela quer fazer, o mercado pode absorver, se tem atividade suficiente para que ela possa se remunerar sobre isso, né? E às vezes a pessoa não faz esse tipo de análise, né? É preciso ter muita disciplina, né? Porque inicialmente as pessoas vão naquela ânsia de se tornar o patrão. Mas sim, você vai se tornar o patrão, mas em muitas situações vai ter que ser o funcionário também, né? Você acaba sendo a empresa inteira, né? Você tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Porque você não vai, o dinheiro não é garantido todo mês, né? O mercado oscila. Assim como oscila para a empresa, vai oscilar para você que é empresário. Sem dúvida. Né? Tem mês que vai ser bom, tem mês que não muito, e você tem que ser uma pessoa com planejamento correto, para você saber que tem mês que você ganha e tem mês que não ganha, né? É a mesma coisa na empresa, quando você está trabalhando lá, né? Às vezes a empresa tem grana para te remunerar naquele mês e a empresa tem que controlar os custos para poder te pagar no mês seguinte. Você, como empresário, você não pensa assim, mas a partir do momento que você tomou a decisão, você vai ter que pensar nisso também. Por isso, quando a pessoa vai empreender, ela tem que estudar, se preparar, pesquisar, saber se realmente é aquilo que ela quer. Legal. E qual o seu ponto de vista sobre esses pedidos de demissão que têm acontecido? Será que isso vai se estender ao longo de 2025, 2026? Eu acho que sempre vai existir pedidos de demissões, né? A gente está passando um momento difícil de mercado, né? Nós temos aí 7 milhões de pessoas desempregadas, tem mais pessoas também que estão no mercado informal, mas o mercado, ele, por pior que esteja, sempre está funcionando. Sempre, para quem está trabalhando, ou quer mudar de emprego, ou está desempregado, sempre vai ter vaga. O que eu sugiro é que as pessoas realmente procurem estudar, né? Procure fazer o que a gente chama de educação continuada, porque com toda essa tecnologia, né, hoje qualquer coisa fica desatualizada em poucos meses. Agora, então, com a inteligência artificial, inclusive é uma sugestão que eu dou, que as pessoas realmente procurem estudar, procurem conhecer inteligência artificial, né, porque é uma inovação que veio para ficar. E se a pessoa realmente não procurar se atualizar, estudar, entender, realmente vai fazer falta para ela, inclusive no currículo. Para quem está trabalhando, e hoje não tem desculpa, né? Você pode, qualquer mídia que você vai no Google e você lê material farto a respeito de inteligência artificial. Tem cursos, né, online que você pode fazer, que você pode inclusive aplicar no seu dia a dia. E eu acho que isso é importantíssimo para efeito de carreira, tanto para uma pessoa que pediu demissão e quer empreender, ou quem está trabalhando. Muito bem, Márcio, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir esse ponto de vista. Maravilha. Tá? Obrigado. Bom, nós encerramos por aqui o nosso ponto de vista dessa semana. E na semana que vem a gente volta com mais programação para vocês. Eu estive aqui com o Márcio Brasil Andrade, da BRH, falando sobre os pedidos de demissão. Até mais, continue com a nossa programação.
Tchau!